Aparecida Homem está perguntando, desce um pouquinho aí, amor, vai lá. O que será feito do nosso livre-arbítrio no céu? Deus vai respeitar. O livre-arbítrio nós colocamos em uso aqui nessa terra. Na hora da nossa morte acontece aquilo que a doutrina da escatologia da igreja chama de juízo particular. Imediatamente após o término da nossa caminhada nesse mundo, nós iremos para a presença de Deus. E ali toda a nossa vida passará diante dos nossos olhos e dos olhos do Senhor Jesus. Ele é o que eu deveria ter me tornado. Não é à toa que a Escritura fala: Ox sentite em vobis quod in Cristo Iesu. Tenhai em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Durante essa vida, o ser humano, dócil ao Espírito Santo, se santificando por uma vida de oração, de sacramento e de amor ao próximo, ele é chamado a fazer um bom uso do seu livre-arbítrio, usando a sua vida para 3 coisas: amar e conhecer a Deus, servir e amar o seu próximo e salvar a sua alma. Na hora do nosso juízo particular, o que é que fica preponderante? A nossa opção fundamental de vida. Então, o que Deus vai fazer com o nosso livre-arbítrio no céu? Respeitá-lo. Não vai aguentar uma eternidade com Deus quem escolheu nessa terra uma vida inteira sem Ele. Pelo contrário, quem viveu a vida inteira aqui, como dizia Dom Henrique, para quem viveu a vida inteira olhando para Cristo, o que é a morte? Um pulo nos braços dele. Bento XVI, certa vez, foi questionado, já no fim da vida, se tinha medo da morte. Ele falou que não. Ele disse: a minha amizade com o meu juiz, que também é meu redentor, me dá a graça e a confiança, a serenidade necessária para passar em paz pela passagem. A passagem da morte é um tanto obscura. E Bento XVI falava assim: eu posso transpor esse umbral, esse portão aí da morte, essa travessia da morte, com muita tranquilidade, porque eu sei quem eu vou encontrar do outro lado. Inclusive, vale a pena a leitura da encíclica Spe Salvi, que Bento XVI escreveu sobre a esperança cristã. Nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, céu e inferno são estados de espírito que respeitam a escolha, a opção fundamental da pessoa em vida. Livre-arbítrio é para quem está vivo. Depois da morte, Deus só respeita. E fica bem claro isso nas aparições de Fátima, né? Nossa Senhora mostra o inferno como lugar das pessoas que escolheram. É até um diálogo. Inclusive, acho que uma das melhores lições escatológicas dos últimos tempos são as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Porque Nossa Senhora ensina as crianças sobre isso, sobre essas verdades. A primeira pergunta, Lúcia pergunta: quem é a senhora? Ela fala: eu sou do céu. E eu vou para lá? Vai. A Jacinta vai? Vai também. E o Francisco? A gente sabe da história, né? Vai ter que rezar muitos terços. Aí Lúcia pergunta sobre a Maria dos Anjos e a Maria Amélia, que eram amigas dela. Uma foi para o céu e a outra estará no purgatório até o fim do mundo. Na primeira aparição, Nossa Senhora já fala dessas 2 verdades dos novíssimos: céu e purgatório. A 13 de julho de 17, a Virgem Maria mostra o inferno aberto como lugar das pessoas que recusaram o amor de Deus. Então, qualquer que seja o estado de espírito post-mortem, ele é sempre escolhido, ele é sempre destinado de acordo com o uso do livre-arbítrio da pessoa aqui, ó, nessa terra. Muito bom, vamos lá, próxima pergunta. Tinha uma aqui, filho, você baixou mais, filho? Foi não? Tinha uma aqui que ia falar sobre a questão do... Aqui, pode baixar. A Maiara está perguntando assim: quando eu for me confessar, padre, eu preciso descrever detalhadamente o meu pecado ou só falar qual pecado é? A confissão ela tem que ter 4 Cs: clara, coesa, contrita e completa. A pessoa tem que dizer de forma muito clara e muito objetiva no que ela ofendeu a Deus. Eu sempre pergunto: quando foi a sua última confissão? Tal dia. Faz tantos dias, tantos meses, tantas semanas. No que você ofendeu a Deus de lá para cá? Então tem que ser muito claro. Precisa de especificar qual foi o pecado e se tem atenuantes ou agravantes e quantas vezes fez. Não precisa dar detalhes, contar toda a história, mas é importante que a confissão seja também completa. Se tem reincidência no pecado, da última confissão para cá, cair nisso 3 vezes, tem agravantes, tem atenuantes, é importante que tudo isso conste na confissão. E claro, é sempre válido lembrar: pecado omitido propositalmente invalida toda a confissão. Pecado esquecido é uma coisa. Pecado propositalmente omitido invalida. Por quê? Porque não tem arrependimento. Sobretudo, a confissão ela tem que ser vista como um grande encontro com a misericórdia de Deus. É o único tribunal no mundo onde você entra réu, se acusa culpado e sai dali prontamente absolvido.
Na exortação apostólica pós-sinodal Reconciliatio et Penitência, São João Paulo II fala que o grande texto bíblico que nós temos que olhar hoje em dia para o sacramento da reconciliação é a parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. O sacerdote sentado no confessionário é a imagem do Deus que é Pai e que espera. E que quando o filho chega arrependido, ele vai encontrar o quê? Um pai misericordioso, que abraça, que perdoa mediante a contrição dele e que lhe dá a graça de que, lavado no sangue de Cristo, recomece sua vida e sua luta pela santidade. Então, confissão clara, coesa, contrita, tem que ter arrependimento, e completa. Na minha paróquia, a paróquia onde eu exerço meu ministério, por ser uma catedral, certamente um dos aspectos mais fortes do ministério sacerdotal ali é o de confessor. É muita gente, graças a Deus. Eu partilho isso com padres de outras dioceses e eles falam, eu já chamei alguns para ajudar, às vezes aos sábados nós temos que atender em 7 padres. Na sexta-feira santa parece que vai ter uma missa dominical. Graças a Deus, assim, o número de penitentes que afluem à nossa catedral é muito grande, todos os dias da semana, sobretudo nas grandes épocas do ano. E sempre que eu vou até os penitentes que estão na fila para orientá-los, a primeira coisa que eu falo, vocês estão se preparando para receber um sacramento. Peçam ao Espírito Santo, que é quem gera o arrependimento, que venha ajudá-los no exame de consciência. O Senhor Jesus fala no Evangelho de João que é o Espírito quem virá convencer o mundo quanto ao pecado, o juízo e o julgamento. É o Espírito Santo quem gera o arrependimento. Uma vez que ele é o doce hóspede da alma, ele nos conhece mais do que nós mesmos podemos nos conhecer. Então é sempre pedir. Está na fila da confissão, tem que fazer o seguinte, pedir ao Espírito Santo para que ele te ajude, não apenas a lembrar, mas também se arrepender. Quer fazer uma boa confissão? Clame o poder do Espírito Santo. Ele é o doce hóspede da alma e vai te ajudar a se colocar diante da misericórdia de Deus e sair dali aberto à graça para não voltar a pecar. Muito bom. Olha só, o Paulo está dizendo, Padre Vinícius, como sempre, completo e incansável. Depois de uma Santa Missa com uma homilia belíssima sobre São Sebastião, agora está compartilhando todo o seu amor e seu conhecimento. Gente, presentei alguém com essa live hoje, né? Vamos passar aí. Já passou de 600? Ainda não, né? 640? Vamos chegar a 1000 pessoas acompanhando aí. Se você pegar o link agora, compartilhar, copiar link, vai aparecer, e cola aí nos grupos. E, gente, uma catequese ao vivo, impressionante e tal. Realmente está sendo um grande presente para nós. O Padre Vinícius Soares, hoje aqui com a gente. Vai baixando aí, irmão. Vai lá. Leva também o Padre Birajara. Aí reze, viu, meu irmãozinho? Aí reze, porque aí seria um milagre dos milagres, né? Vamos ver aqui. Uma pergunta boa, viu, padre? Anderson. Padre, qual o maior desafio de ser padre nos dias de hoje? Recolocar o amor de Deus no coração das pessoas. Esse é o maior desafio. Nós estamos vivendo num mundo extremamente secularizado. Antigamente, até a década de 50, você não se tornava católico, né? Você já nascia. Ainda hoje tem muita gente que procura a igreja apenas para os sacramentos, para cumprir a tabela. São os chamados católicos de IBGE. Eu dizia isso no batismo do Senhor. Não existe essa história de católico não praticante. Existe um pagão batizado. Ele tem a certidão de todos os sacramentos, mas não vive a fé dele. O maior desafio hoje é recolocar no coração das pessoas a sede de Deus e fazê-las sentidas amadas pelo Senhor. O cardeal José Tolentino Mendonça pregou um retiro ao Santo Padre e à Cúria Romana, ainda antes de ser ordenado bispo, onde ele falava sobre a questão da sede. Isso virou uma obra depois chamada Elogio da Sede. E ele começou a primeira pregação nesse retiro à Cúria Romana falando justamente do episódio, da passagem da perícope evangélica, do encontro entre Nosso Senhor e a mulher samaritana. E ali ele falava, no coração do ser humano existe essa sede de Deus. É intrínseca ao ser humano. Santo Agostinho falava, fizeste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração inquieto estará enquanto em vós não repousar. O maior desafio nosso hoje é levar as pessoas a descobrirem que essa sede que elas têm e que elas preenchem com tanta coisa que não vale a pena, só Deus é capaz de preencher. Fora que também existe uma aversão muito grande ao sagrado, uma aversão ao transcendente. O cardeal Roberto Sarrat escreveu uma outra obra chamada A Noite se Aproxima e o Dia já Declinou. E ele fala sobre isso. A eliminação do transcendente, da realidade sobrenatural, da vida espiritual. Muitas pessoas estão perguntando aí, padre, como que eu faço para ter uma vida de maior comunhão com Deus?
Intimidade através da vida de oração, da vida de sacramentos, de uma confissão frequente, vida de Eucaristia, terço, meditação da palavra de Deus. Quanto mais nós nos abrimos ao Senhor, mais nós vamos tomando consciência de que Ele tem um plano de amor para a nossa vida. E na oração, Deus vai nos dando as pistas necessárias para que nós possamos cumprir a vontade dEle para nós. Uma santa da igreja falava que uma das maiores tristezas que nós vamos ter na hora do juízo particular é quando Deus apresentar o que Ele sonhou para nós e o que nós escolhemos. A maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é fazer o ser humano tomar consciência disso. Deus tem um plano de amor para a sua vida. Abra-se esse plano e cumpra aquilo que Deus quis e esperou de você. Mas eu digo, vale a pena. Não vale a pena não, vale a vida. Vale a vida. É você se ofertar inteiramente ao Senhor. Tem uma obra lindíssima. Padre Kennedy, um grande amigo meu, tem verdadeira paixão por essa obra chamada O Sacerdote Não Se Pertence, do Dom Fulton Sheen, grande bispo norte-americano. E ele falava muito nessa obra da identificação do padre com Cristo, não apenas enquanto sacerdote que oferece o sacrifício, mas o padre que também é vítima. Nós nos configuramos também ao Cristo vítima, oferecendo com Ele a nossa vida, nas renúncias, nas humilhações. Você pensa que não tem chacota? Tem. Você sofre chacota quando você usa batina, quando você vai de clergyman em algum lugar, quando a gente passa em procissão, quando alguém entra na igreja querendo nos ofender. Isso é nos meios de comunicação social. Às vezes, os meios de comunicação social seculares postam alguma outra notícia da igreja, Guto, você se assusta. Você abre os comentários, tem ofensas gravíssimas. Ofensas à sacralidade do sacerdócio. O Bento XVI, com o cardeal Sarra, escreveu uma obra chamada Do Profundo dos Nossos Corações. O demônio odeia um padre santo, um padre que tem a consciência da vocação dele. Porque um padre santo ele vai arrancar muitas almas do poder do demônio e vai santificar muita gente. Então, o maior desafio, fazer as pessoas saberem que elas são amadas por Deus, fazê-las preencherem essa sede que elas têm no coração com o amor de Deus e anunciar Jesus Cristo no mundo cada vez mais secularizado que não quer saber da verdade. A verdade que se impõe como um peso. O que as pessoas gostam hoje em dia? Da verdade que se adequa a elas. Mas a verdade para nós ela não é relativa. O que é verdade para um não é verdade para outro. A verdade ela tem um peso. E a verdade para nós é Jesus Cristo. Não é a verdade que se muda a mim. Eu que me mudo a verdade. Essa é a missão do padre hoje. Anunciar a verdade numa sociedade, num mundo que gosta cada vez mais da mentira, do conforto. Olha só, vamos lá. Próxima pergunta. Gente, não parem, daqui a pouco vai lá. Eu quero trazer para vocês aí. É muita coisa. Graças a Deus. Vamos lá, vamos descendo aqui. Vai lá, pode descer, pode ir, amor. Pode ir mais. Já chegou ao final? Então vai subindo aí, filha. Vai lá. Nossa. Vai lá, muitas perguntas. Vai colocando aqui. Vamos lá, aqui tem muitas. Pronto, pode deixar aí. Vai lá. A cor do véu para quem é casada. Não, acho que não tem isso não, né, padre? Pode ser azul, preto, branco. Não tem regra. Como eu disse, véu é piedade popular. A cor dele também é coisa da piedade popular. Não é o magistério da igreja que vai dizer. Usava-se no passado. Mulher solteira, véu branco. Mulher casada e viúva, véu preto. Mas isso não é normativo, tá bom? O Renato está perguntando assim, padre, algumas doenças podem ter causas espirituais. Eu vou no médico, faço exame, tomo medicação e não melhoro. Eu devo procurar um padre, um sacerdote? Sem sombra de dúvida. O médico dos médicos é o Senhor Jesus Cristo. E muitas enfermidades físicas podem ter causas espirituais. Semana passada, no Evangelho da quarta-feira, nosso Senhor Jesus Cristo saía da sinagoga de Cafarnaum e ia direto para a casa de Simão Pedro, onde encontrava a sogra de Simão Pedro prostrada com uma febre. Um evangelho fala que Jesus ameaçou a febre. A febre deixou a mulher, ele segura essa mulher pela mão, a mulher se levanta e começa imediatamente a servi-los. Indubitavelmente, muitas enfermidades físicas podem ter razão espiritual, origem espiritual. E para isso, se você já foi revirado, tá carregando aí uma enfermidade há meses, existe um maravilhoso sacramento de cura chamado sacramento da unção dos enfermos. Que não é um sacramento de despedida. Pois né? é. Pessoal, ai meu Deus, até tem gente que diz assim, não traga o padre não, senão ele morre. Tem gente que diz assim, né? Exatamente. Tem famílias que às vezes não são tão católicas, às vezes a pessoa que está enferma é católica e a família não é.
E aí pede a presença do sacerdote no hospital. Quando vê o padre de preto chegando com a estola, eu olho e falo, vá-se embora daqui porque minha mãe não vai matar a minha mãe. Como se a presença do padre fosse já a presença da morte. O Concílio Vaticano II falou sobre isso. O sacramento da unção dos enfermos não deve ser chamado de extrema unção. Antigamente era extrema unção. A pessoa estava morrendo, o que se falava? Chama o padre. As cidades do interior, minha avó conta muito disso. Chama o padre, vai chamar o padre e bota uma vela na mão do defunto que é para ajudar ele a passar. Não é mais extrema unção. É sacramento da unção dos enfermos, que é dado a doentes crônicos a cada 6 meses, a pessoas muito idosas, gestantes que vão ganhar neném. O padre já dá a unção dos enfermos e já dá também a bênção do parto. Então a pessoa está aí, está com uma enfermidade crônica que já revirou e ninguém sabe o que é, procura o padre. Peça a ele o sacramento da unção dos enfermos. É a própria mão de Cristo que dá ao enfermo, perdoado dos pecados, a graça e a força necessária para ele se recuperar. A unção ela sempre traz a cura, seja para voltar a viver uma vida normal, seja para se preparar para o encontro com Deus. Muito bom. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Rafa botou um comentário aqui que eu tô sem. Para dizer, saudade do programa do padre. Eu vou voltar. O Rafa. A minha meta de ano novo. Além da academia, é o voltar com o programa. Vamos ver aqui. Leandro Bressan, agora sobre liturgia, viu, padre? Como explicar que as ações da igreja não são machistas? Como, por exemplo, mulheres não poderem servir no turíbulo, dentre outros serviços na comunidade. E aí, padre? Eu desconheço. Veja, João Paulo II permitiu o livre acesso das mulheres ao serviço litúrgico. Não existe nenhuma normativa do magistério proibindo as mulheres de fazer qualquer função. Mulher pode cantar, mulher pode proclamar a leitura, mulher pode cerimoniar, pode ser turiferária, pode servir como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística. Inclusive, nesse processo sinodal que nós estamos vivendo, o Papa Francisco tem dado cada vez mais espaço à figura da mulher na igreja. Mulher sempre exerceu papel de destaque e liderança na igreja. Você tem as superioras, você tem irmãs que tocam hospitais, que tocam colégios, que tocam asilos, leprosários. E agora o Papa começou a confiar a chefia de alguns dicastérios na Cúria Romana a mulheres. A irmã Simona Brambilla foi nomeada por ele prefeita do dicastério para os religiosos, missionária da Consolata. Mais uma irmã vai agora assumir o governatorato da cidade do Vaticano. São papéis que a mulher pode exercer, não são de caráter sacramental. Aquilo que é de caráter sacramental do ministério ordenado sempre vai ser dos homens. Aquilo que foi reservado aos diáconos, aos presbíteros e aos bispos. Agora, a função de governo, função de liderança, isso não é questão sacramental. Vai liderar uma paróquia, tem que ser um padre. Vai liderar uma diocese, tem que ser um bispo. Porque um dos mundos do sacerdote é o de governar. Do sacramento da ordem, ele faz a pessoa que o recebe governar. Agora, aquilo que não for ligado ao sacramento da ordem é totalmente aberto às mulheres. Então, as mulheres, elas têm... A igreja não é machista, não é misógina. Sempre existiu e sempre existirá espaço para as mulheres. E essa questão que ele pontuou aqui de turíbulo não tem normatividade magisterial. Existem tradições com T maiúsculo e tradições com T minúsculo. Tem que saber diferenciar as duas coisas. Aquilo que é invenção da cabeça de alguns e aquilo, o que é tradição? Aquilo que é amparado pelo magistério da igreja. Maravilha. É o que? É café? Não, quero não. Só minha cabeça que quis. Eu não quero. Gente, vamos lá. Padre, o que fazer com a vergonha de se confessar? Pedir ao Espírito Santo que remova isso. Medo a gente tem que ter de ir para o inferno. Nós não podemos ter medo da misericórdia de Deus. Muitas pessoas acabam enfrentando a confissão como sendo um tabu. Talvez pela criação, talvez pelo imaginário popular, pelo modo como a confissão é retratada nas novelas, nos filmes. É enxergar a confissão como um sacramento que tem uma beleza muito grande. Deus conhece o nosso pior lado, conhece a lepra do pecado que desfigurou em nós a imagem e semelhança dele. E qual é o interesse dele na confissão? Nos abraçar, vendo o nosso arrependimento, nos lavar no sangue de Jesus, nos perdoar, devolver a nós a graça santificante para nos fazer recomeçar e continuar trilhando aí o caminho do céu. Então é pedir ao Espírito Santo que tire esse medo. Como eu falava agora há pouco, é ele quem convence o mundo quanto ao pecado e quanto ao julgamento. Se ele é o doce hóspede da alma, então é trabalhar com ele. Pedir ao Espírito Santo pela vida de oração que remova esse medo. E quando a pessoa chega na confissão, ela tem que chegar sabendo o quê? Deus a espera ali.
Se ela vai se confessar, antes de ser um desejo do coração dela, é um desejo do coração de Deus. Deus a quis ali, Deus a esperou ali. Então não tem que ter medo. Medo tem que ter do quê? Do cão. Aliás, nem dele, né? Jesus o venceu. Jesus o venceu. Jesus o derrotou. Nós temos a graça de Deus, temos os sacramentos, temos a palavra, temos a intercessão da Virgem Maria. Então nada, o cristão não tem que temer nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O nosso auxílio está no nome dele que fez o céu e a terra. Então não tenha medo, não. Não tenha medo.